Olá, eu sou o Fábio Henriques do programa Atitude Jovem. Gostaria de dizer que é uma grande alegria entrar na sua casa mais uma vez, mais um programa, mais uma vez juntos, e agradecer pelo seu e-mail, pelo seu comentário, pela sua sugestão. O programa de hoje já está sendo feito através de um e-mail de um telespectador, que eu não tenho o nome aqui agora, mas que deu essa sugestão de fazer o programa de hoje. Então o nosso e-mail está aparecendo nesse momento na tela para você. Continue mandando críticas, elogios, sugestões, é o nosso canal de comunicação, o nosso e-mail. E temos também a nossa página na internet, que está aí aparecendo na tela para vocês também, onde você pode assistir os programas, as outras edições, já estão todas disponíveis aí na internet, e também o podcast, que é o áudio. Se você está trabalhando, não pode parar para assistir, você pode baixar somente o áudio do programa e ouvir os nossos programas em podcast. Então está tudo disponível no nosso site, que está aparecendo na tela para você agora. Gostaria de apresentar hoje o nosso convidado, Padre Rogério Carvalho de Oliveira. Tudo bom, Padre? Tudo bem. Tudo tranquilo? O tema hoje, gente, é casamentos nulos. O Padre vai explicar um pouquinho essa situação, como é que funciona para a igreja essa questão dos casamentos nulos. A gente está indo agora para um intervalo breve, rapidinho, onde você vai conhecer um pouco mais da nossa produtora, os nossos programas. Então fique aí, não saia daí que a gente está voltando já já, Atitude e Juventude para mudar o mundo. Senhor, dá-me a graça de olhar lá em cima. Espírito Santo, vinde. Porque uma voz lá do alto diz: eis aí o meu filho muito amado, ora em mim. Permaneçam unidos até que venha o Espírito Santo. Vinde curar, vinde libertar. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que o Senhor abençoe a cada um que hoje assiste esse programa. Traz fogo do céu neste lugar. Precisamos pedir ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, dizendo com uma oração: enchei os corações dos vossos fiéis. Após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Olá, já estamos de volta. Estou aqui com o Padre Rogério. Tudo bom, Padre? A gente, antes de começar no tema, a gente costuma fazer uma coisa que é dissecar o nosso convidado. A gente quer que o senhor, em breves palavras, resuma aí a sua vida. Onde nasceu, onde estudou, como é que foi sua formação, os cargos que ocupou aqui na Diocese. Dá uma pincelada rápida para a gente conhecer melhor aí. Eu sou nascido em Petrópolis, né? A cidade aí que é a sede da nossa Diocese. Sou padre da Diocese de Petrópolis, ordenado em 94, já, portanto, há 15 anos. Eu testemunhei isso, eu estava lá nessa ordenação. Você estava na minha ordenação? Eu não lembrava disso. Padre Celestino, Padre Rogério, Celestino, mais três que eu não lembro, foram 5, Padre né? Paulo César, Padre Pedro Paulo. Isso mesmo. E Padre Antônio Carlos. E completamos 15 anos agora em dezembro de ordenação. Mas já faz 6 anos que eu sou capelão militar do Exército e por causa disso estou licenciado da Diocese, né? Mas antes de ser capelão, aqui na Diocese de Petrópolis, eu trabalhei como reitor do seminário diocesano por um tempo. Fui vigário paroquial da Catedral de Petrópolis, lá na sede da Diocese. Trabalhei em Piabetá também um período. E por 6 anos tive a experiência maravilhosa e marcante de ser pároco aqui na paróquia de São Pedro. Coisas que nunca mais se esquecem, né? Nunca mais eu esqueço e levo com muita alegria no coração o tempo que eu passei aqui em Teresópolis. Perfeito. E nesse tempo de exército, onde o senhor já esteve? Como é que foi esse período aí de exército? Como capelão do Exército eu já estou há 6 anos. A minha primeira experiência foi em Uruguaiana, uma cidade na fronteira com a Argentina, lá no Rio Grande do Sul. Fiquei lá 3 anos. Depois de lá fui para Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, fiquei mais 1 ano e meio e agora já tem 1 ano e meio que eu estou em Brasília, atualmente trabalhando em Brasília, capital do Brasil, né? Muito pesada a rotina dentro do Exército? Como é que é? Não, bem mais tranquila que uma paróquia, com certeza. Ah, é? Mais bem mais tranquila que uma paróquia. Surpreendente, hein? Em termos de trabalho, de ritmo de trabalho, é bem mais tranquilo que uma paróquia. Uma paróquia muito mais exigente, com certeza. Bacana. Então a gente vai entrar um pouquinho agora no nosso tema, que é a questão da nulidade de casamentos, né? Muitos casais estão em segunda união, que tiveram uma primeira união que pode ser feito o pedido de nulidade de casamento, dependendo da situação, o padre vai explicar um pouquinho melhor. Mas antes de dizer da nulidade, diz pra gente o que é preciso para um casamento ser válido. Como é que é a forma, como é que é a celebração para que um casamento seja validado, seja perfeito. Para que o matrimônio seja válido, ele requer primeiro, naturalmente, a vontade livre dos noivos. Eles têm que casar com a consciência do que estão fazendo, com a vontade de assumir aquele compromisso. Não podem ser constrangidos, não podem ser obrigados a abraçar esse compromisso. O primeiro elemento, então, é a vontade livre dos noivos. Segundo elemento,
ausência de impedimentos, ou seja, eles têm que estar habilitados para receber o sacramento. Eles têm que ter uma idade mínima, tem que observar uma série de exigências que a igreja faz, né, para que eles possam contrair o matrimônio. Tá? Então, portanto, a ausência de impedimento é o segundo elemento. E o terceiro elemento é a forma canônica. A forma canônica é a celebração litúrgica do matrimônio, que tem que ser feita na presença de uma testemunha qualificada pela igreja, que é o sacerdote, pode ser um diácono, pode ser até um leigo também indicado pela igreja, uma testemunha qualificada. Que no caso não é o celebrante, né? Não é o celebrante, porque quem celebra o matrimônio são os noivos. Os noivos é que são ministros da celebração. A testemunha qualificada pela igreja apenas assiste isso e dá fé pública, né? Ele registra que assistiu aquele matrimônio, que foi feito conforme as determinações da igreja. Então essa forma canônica supõe a presença de uma testemunha qualificada pela igreja e de duas testemunhas que o casal tem que apresentar, que seriam, no caso, os padrinhos. Pelo menos duas pessoas têm que ser testemunhas do matrimônio. Isso significa que em diversas religiões, observando-se esses requisitos, o casamento é válido como se tivesse sido feito na igreja católica. Exatamente. Inclusive, um casamento entre dois evangélicos, por exemplo, feitos dentro das regras das igrejas evangélicas, para nós católicos é sacramento. Para eles não é. Curiosamente, para os evangélicos, matrimônio não é sacramento. Mas para nós é. Portanto, se um evangélico se converte ao catolicismo e quer casar de novo, nós não podemos fazer esse casamento. Não se faz. Não se faz porque aquele casamento que ele fez lá é válido. E tem a questão da consumação do casamento também, que é na relação sexual do casal depois do casamento, aí que ele se consuma de fato. A consumação, é verdade isso? Exatamente. A consumação é feita no ato conjugal, né? No ato sexual entre marido e mulher. Antes da consumação, o casamento pode ser dissolvido. Então, se o casamento foi celebrado dentro do que a igreja determina, validamente, por um sacerdote, com as testemunhas, sem impedimentos, com a liberdade dos dois, foi feito tudo direitinho. Mas até a consumação do casamento, ele pode ser dissolvido. Depois da consumação, ele não pode mais ser dissolvido. O casamento é indissolúvel. Perfeito. Então eu queria que o senhor explicasse exatamente isso. Qual a diferença entre anular ou declarar nulo? Existe uma diferença aí que é fundamental, né? Exatamente. Anular significa que um casamento válido vai ser anulado, vai ser dissolvido. E isso para a igreja não existe. A igreja não anula casamentos. A igreja declara que aquele casamento, na verdade, nunca existiu. Isso ela pode fazer. Por alguma razão, ou por algum impedimento que não foi dispensado, ou por alguma irregularidade até então desconhecida, a igreja declara: esse casamento nunca valeu. E, através de uma sentença de nulidade, ela habilita o casal a receber outro matrimônio. Devem ser muitos os motivos aí que podem tornar um casamento nulo. Eu não sei se o senhor vai lembrar de todos, mas eu queria que o senhor falasse aí os principais motivos e explicasse um pouquinho aí pra gente. Com certeza são muitos, de cabeça a gente não tem como dizer todos, mas os principais. Isso, Como eu falei, aqueles 3 elementos básicos para o matrimônio ser válido: primeiro, a liberdade livre, não é? A vontade livre, aliás, do casal em receber o matrimônio. Desde que se comprove que o casal foi obrigado ou foi coagido de alguma forma a contrair matrimônio, esse casamento é nulo. Um caso clássico posso aqui lembrar muito bem, é a menina que fica grávida, ainda solteira, né, ainda durante o namoro. Infelizmente isso acontece com uma certa frequência, e os pais obrigam o casamento, ou os pais dela ou os pais do rapaz obrigam que eles se casem. Eles não querem se casar, mas casam coagidos pelos pais. É um clássico caso de casamento nulo, porque não houve vontade livre. Então, em termos de vontade, é o primeiro elemento. O segundo elemento, a ausência de impedimento, é o que mais afeta a validade do matrimônio. Eu vou tentar lembrar aqui os principais, que são 12 impedimentos. Naturalmente não vou conseguir lembrar todos, mas os principais impedimentos: parentesco, por exemplo, né? 2 jovens que têm um parentesco de consanguinidade não podem contrair matrimônio perante a igreja, a não ser que eles recebam uma dispensa do bispo para isso. Então, 2 primos, por exemplo, eles podem casar-se na igreja, mas tem que ter a dispensa do bispo. Se não tiver a dispensa, o casamento é nulo. Então, parentesco é um caso muito comum que acontece. Matrimônio anterior é um impedimento. Se a pessoa já casou perante a igreja, ela está impedida de contrair matrimônio com uma outra pessoa. Então, o matrimônio anterior é um caso de impedimento. O sacerdócio, a ordenação sacerdotal, é impedimento para o matrimônio. Eu, se quiser casar, não posso. Só com a dispensa especial que pode existir. Pode ser dada pelo Papa, nesse caso, né? Alguns impedimentos podem ser dispensados pelo bispo da diocese. Outros impedimentos só podem ser dispensados pelo Papa. A ordem sacerdotal é uma delas. E alguns impedimentos não podem ser dispensados. Por exemplo, impotência. Um dos 2 que não tem a possibilidade de manter relações